Boa noite, amada igreja. Boa noite. Bom nós estarmos aqui na casa do nosso bom Deus para juntos nós louvarmos e glorificarmos o santo nome dele. Esse versículo que está em Êxodo, capítulo 15, versículo 11, já nos diz: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Esse é o nosso Deus, Deus santo, poderoso, e que nós possamos sempre ter isso em mente, que o nosso Deus não existe nenhum outro igual a Ele, e que Ele é maravilhoso, poderoso, e que nós possamos sempre glorificar esse Deus em nossas vidas, através dos nossos atos, através das nossas atitudes, e nós possamos, através das nossas vidas, glorificar o santo nome do nosso Deus. Pois como diz a tua palavra, como diz esse versículo, o nosso Deus é santo. Então vamos nos colocar em pé. Vamos louvar o nosso Deus através desse cântico que diz realmente que nosso Deus é santo. Convém
Pedro, capítulo 1, versículo 15, já diz as nossas vidas: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Nós já sabemos que o nosso Deus é santo, como nós acabamos de entoar esse cântico, e assim como este versículo, devemos ser santos também em toda a nossa maneira de viver, nos separando cada vez mais do mundo e ficando cada vez mais perto dos céus, pois esta é a nossa morada, né? Nós somos já cidadãos dos céus, então que nós possamos cada vez mais estarmos separados do mundo e cada vez mais perto dos céus. Amém? Podeis assentar. Mesmo assentados, eu convido a cada um se colocar na presença do nosso Deus em oração. Oração essa, primeiramente, entre você e Deus. Só você e Ele neste momento. Só você e Ele. Converse com Ele neste momento. Nós possamos nos esvaziar neste momento, nos colocar na presença do nosso Deus em oração. Dizer a Ele quanto Ele é santo. O quanto Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Continuamos, ó Pai, na Tua presença, primeiramente, ó Pai, agradecendo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, por esse cântico que nós acabamos de louvar ao Senhor neste momento, ó Pai. Que seja, ó Pai, verdadeiro em nossas vidas saber, ó Pai, que o Senhor é santo. Que nós possamos, ó Pai, glorificar o Senhor, ó Pai, através das nossas vidas, ó Pai, nos separando cada vez mais do mundo, do pecado, ó Pai, e cada vez mais nos achegando mais perto do Senhor. Sejai, ó Pai, com esse culto que está iniciando neste momento, que tudo, ó Pai, que vier acontecer neste culto, ó Pai, seja de acordo com a Tua vontade em nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, colocar o Senhor, ó Pai, Jesus Cristo no centro, ó Pai, da nossa adoração, do nosso culto, ó Pai, nesta noite. Sejai, ó Pai, com tudo, ó Pai, que irá acontecer aqui. Sejai, ó Pai, com as orações, com a pregação da Tua palavra. Sejai, ó Pai, com os louvores, ó Pai. Que os louvores, ó Pai, seja realmente de todo o nosso coração, glorificando ao Teu santo nome, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nos oramos. Amém. Amém. Nesse instante vamos falar o versículo desta noite, que será o versículo da semana para nós memorizarmos, colocar em nossos corações, que está lá em Filipenses, capítulo 1, no seu versículo 6. Vamos falar todos juntos, primeiramente o versículo e após a sua referência. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Amém? Vamos falar mais uma vez? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Amém. Que Deus seja digno de abençoar a leitura da sua palavra. Nesse instante vamos continuar louvando ao nosso Deus através desse próximo cântico. Cantemos
sabemos que festa maior vai ser quando nós estivermos lá nos céus, glorificando o seu santo nome. Amém? O livro de João, capítulo 15, versículo 13, já nos diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Não existe maior amigo que o nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós iremos entoar esta noite, amigo de Deus. Deus é o nosso melhor amigo. Nós possamos ter isso em nosso coração e em nossa mente, que não existe amigo melhor do que o nosso Deus. Quebranta o meu coração.
também será o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então nós faremos uma oração. Já convidar o pastor Antônio a vir aqui à frente também. Ele será o pregador da noite. Já convidar o mesmo a fazer a oração. Oremos. Senhor, obrigado por esse culto até agora, pela forma de adoração que o Senhor tem recebido.
como nosso tributo de louvor ao Senhor. Obrigado por essas crianças que têm estado nessa igreja e aqui tendo a oportunidade e o privilégio de aprender da tua palavra. Ó Deus, mais uma vez essa noite, use cada professora para que a tua palavra seja ensinada com sabedoria e que as crianças possam de fato aprender e cresçam nos seus caminhos. Obrigado a Deus pelos dízimos e ofertas, pela fidelidade do Senhor em nossas vidas e pela fidelidade desses irmãos e irmãs que têm colocado a cada dia aquilo que o Senhor tem dado à parte, colocado à parte os seus dízimos e ofertas. Obrigado, Deus, eu continue sustentando essa obra. Agora fale conosco pela tua palavra aqui. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem sair, podem se sentar. Muito bem, boa noite a todos. Que bom que você está aqui nessa noite. E estamos aqui para, nesse momento, nesse tempo, dessa noite, adorar o nosso Deus, né? Também que não está tão quente quanto esses dias atrás estava, né? Esses dias atrás, foi domingo passado, né? Que estava, né, um fervo aqui, né? Domingo passado, não foi? Estava o pastor Silvaldo, não é isso? Perdendo as noções que estava no sábado passado, então, a sua vontade estava terrível, né? E hoje até que não está tão quente assim, está quente, mas nem tanto. Eu espero que você suporte o calor e mais esse tempinho que nós vamos passar juntos agora, né? Muito bem, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, e nós vamos ler ele todo, são apenas 16 versículos. Eu quero convidar você então a ler, se você quiser ler ali no texto que vai ser projetado, fique à vontade também. Hebreus capítulo 4, começando no verso 1 até o verso 16. Diz aí: temamos, pois, que por porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Já não basta vocês sofrerem, eu também, né? Duas vezes que estava com o retorno aqui, não aconteceu. Tá? Já resolveu? Se não, coitado, vou fazer todo mundo sofrer, eu vi duas vezes assim, né? Vou retomar aqui no verso 2, né? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim no dia 7: e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez esse lugar: não entrarão no meu repouso. Verso 6: visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito hoje: se ouvirdes a sua voz, não endereçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus nas suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, tenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça,
a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela porção da Tua palavra linda, e que nessa noite o Senhor fale conosco através dela, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar em nós, e através de Tua palavra, do Teu Santo Espírito, saímos daqui, ó Deus, exortados, desafiados, encorajados pelo Senhor. Te peço, te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nessa noite eu quero falar sobre Shabá. Shabá. Esses dias atrás eu peguei uma última mensagem aqui, que era Sabatane. Alguém se lembra o que significa Sabatane? Abandono, né? Desprezo. E eu usei a expressão aramaica, né? Que foi dita por Jesus, né? Puxa, vamos já pôs a mensagem inteira ali, né? É só para você lembrar, né? E aí, Sabatane, o momento em que Jesus disse: Eloí, Eli, lama sabatane, Deus meu, porque me desamparaste. O aramaico, Sabatane, né? Desamparo. Eu falei sobre os fatos envolvendo essa palavra Sabatane, envolvendo Jesus e a nossa disputa com ele. Bom, Sabatane e hoje Shabá. Só que palavras aparentemente próximas, né? A primeira, né, a gente vai ensinando línguas nessa igreja, né? A primeira em aramaico, Sabatane, hoje é em hebraico, Shabá, né? Você viu como é que a gente aqui vai virar tudo poliglota, né? Vai falar um monte de língua aqui nessa igreja. Então a primeira era, né, a mensagem Sabatane do aramaico, e Shabá é uma palavra do hebraico. E ela dá origem a um nome, uma palavra que todos nós conhecemos. Shabá, todo mundo sabe que ela significa sábado. Só isso, sábado. Mas o que vem a ser a palavra sábado? Sábado, além de significar o sétimo dia da semana, mas ele vem de uma origem da palavra repouso, descanso. Curiosamente, se você voltar os olhos ao texto que lemos agora, de Hebreus capítulo 4, qual é a palavra que mais é mencionada aqui nesse texto que nós lemos? Vocês observaram? Não sei se vocês observaram, mas há uma palavra que é dita ou mencionada nas escrituras desse texto, desses 16 versículos, a maior número de vezes nesses versículos, que é a palavra repouso. 10 vezes essa expressão repouso ou repousar é utilizado nesse contexto. E aqui, não, na verdade, não é no hebraico, como Shabá, né? Mas é uma palavra que vem do grego, né? Que chama catapausis. Olha que palavra bonita, né? Catapausis. Aí eu até fiquei pensando, né? Como a gente aprende as coisas, né? Por alguns anos eu fui professor de Meu, a gente às vezes fazia algumas brincadeiras só aprender catapausis. Sábado não quer dizer repouso, descanso. Catapausa, em grego, é catar uma pausa, pegar uma pausa na semana e descansar. Então, você não esquecer, né? A palavra repouso aqui utilizada, em grego, é catapausa, é uma palavra só, pausis, de pausa mesmo. Então, cata uma pausa, né? A forma mais fácil de você lembrar dessa expressão grega que está aqui presente por 10 vezes, a palavra catapausis, que é a palavra repouso. Muito bem. E curiosamente, essa palavra repouso, né, é utilizada nesse contexto, e ela é muito utilizada em muitas faces da Bíblia. E aqui o próprio texto ele faz referência ao seu primeiro uso dela. O primeiro uso dessa expressão, lá no Antigo Testamento, nos primórdios da história, lá quando Deus, depois de ter criado todas as coisas, e a Bíblia diz então que Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia, Gênesis 2, 2. Por favor, Gênesis capítulo 2, verso 2. É a primeira vez que essa expressão é utilizada, Shabá, ali no Antigo Testamento, diz assim: e havendo Deus acabado no 7º dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então veja aí, esse próprio texto de Hebreus 4 faz menção a isso, né? No verso 4, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Ou seja, o que está em Gênesis 2, está dito e repetido em Hebreus 4. A referência primeira, quando essa palavra Shabá é utilizada. Muito bem. E aí os dois textos têm grande importância, porque eles explicam. Por exemplo, quando você pega Gênesis 2, você pode entender o que aqui o escritor, o que o Espírito Santo quis dizer aqui em Hebreus 4, no capítulo todo, com a palavra repouso. Muito bem. Quando Deus criou todas as coisas e descansou, então, vamos voltar um pouquinho à história lá no tempo da criação. Qual foi a última coisa que Deus criou no 6º dia? O homem, o ser humano, né?
fomos nós criados, ou seja, não você e eu, claro, nós não estávamos lá, né? Mas foi criado o homem. E ali então, depois de fazer todas as coisas, Deus criou o homem e aí descansou. E colocou o homem, a partir daí, no primeiro dia do descanso. Curioso isso, né? Deus colocou o homem no dia do descanso e ali queria que o homem vivesse com Deus numa relação de descanso. Ou seja, o fato de ele ter feito e descansado, não é porque Deus só vai descansar, afinal de contas, ele tem todo o poder e toda a força. Não pense você que depois de Deus criar todas as coisas, estou cansado, vou tirar uma soneca aqui. Cansou aí, anjo? Eu também com a dor nas costas, né? Alguns acham que Deus precisa fazer isso, né? Faz uma massagem aqui, anjo. Pula 1000 anjos nas minhas costas. Não, nada disso. Deus nunca ficou cansado. Evidentemente que o processo ali do Senhor era um grande ensino. E aí então era uma maneira didática. Deus não estava cansado, mas queria instituir ali a relação de descanso entre ele e o homem. E assim Deus colocou o homem lá no Jardim do Éden. E como era o Jardim do Éden, quando Deus colocou ali o homem e a mulher? Um lugar para isso, né? Se você vai tirar férias, onde você quer ir? Um lugar para trabalhar ou para descansar? Você quer um lugar de descanso, né? Você vai procurar o melhor paraíso possível, né? Nem que seja a Praia Grande. Como dizem por aí, sempre o pessoal fala mal da Praia Grande, né? É um lugar tão legal. Esses dias deixa eu levar, vamos para a praia, vem colar grande? Não, pode ser, né? Aí pode ser que a gente vá mesmo, né? Mas por que não, né? O melhor paraíso possível. Quando nós nos casamos, há pouco mais de 30 anos, a nossa lua de mel foi em Itanhaém. Foi em Itanhaém, né? Fomos de busão ainda, né? Esse passeio foi chique, de carro, de avião, com marca, não sei onde, né? Os outros carros não, fomos de busão, né? Com a mala nas costas, atravessamos o interior de São Paulo, vamos lá, paramos lá em Itanhaém, né? Ainda peguemos um táxi, né? E fomos parar e lá eu tive que dormir no dia seguinte, só que dormir na pensão do Zezinho na noite anterior. A pensão do Zezinho ficou mais lembrada do que qualquer outra coisa depois. Depois, o lugar foi muito legal, mas a pensão do Zezinho estava entre nós e o lugar que a gente tinha que passar no dia seguinte. Mas enfim, era o que tínhamos, era o nosso paraíso, né? Itanhaém. Então, uns anos atrás, a gente passou no lugar onde nós ficamos na época, já não é mais aquilo, né? E para nós, aquela época era uma maravilha, era um paraíso. Eu vejo Adão e Eva foram colocados por Deus, logo depois do descanso, no lugar onde eles pudessem descansar. Porque esse era o projeto de Deus. Que a relação entre o homem e Deus fosse uma relação confortável, de descanso, de refrigério constante. E ali era essa a proposta. Um lugar onde o trabalho era, a maior parte, feito por Deus. Eles apenas cuidavam do jardim. E Deus irrigava a terra, e Deus evitava que as plantas e as ervas daninhas nascessem. Deus cuidava da velocidade dos animais. Tudo era cuidado por Deus. E lá estava o jardim do Éden, o paraíso, cuidado por Deus. E o homem estava ali, claro, para cuidar das suas tarefas, mas sob o cuidado do Senhor, ele podia descansar, porque tudo estava no controle do Senhor. Assim foi criado o homem e a mulher para serem colocados no Shabá de Deus, no repouso de Deus, no descanso de Deus. Mas veio um intruso, veio uma contaminação. E aí então o homem e a mulher, vou começar diferente, e a mulher e o homem decidiram pecar, porque primeiro foi a mulher, depois o homem, decidiram pecar, e então permitiram que o pecado se intrometesse na relação entre Deus e o homem, e o pecado fez com que Deus colocasse para fora do ambiente Shabá, ali do jardim do Éden, Adão e Eva, colocados fora do jardim, distante do Senhor, porque é o que diz Isaías 59:2. Isaías 59:2, você sabe o que diz? Meu assessor filho, né? Leia, por favor, Alex, meu querido amigo. Vai. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que diz o profeta Isaías? Ele diz simplesmente um retrato de que o que atrapalhou o Shabá, o repouso, o descanso que era o processo, esse era o projeto de Deus entre o homem e Deus. Uma relação de repouso e descanso contínuo. Veio o pecado. E o pecado então criou uma divisão e uma separação entre o homem e Deus. É o pecado que separa o homem de Deus, de tal maneira que não se ouve. E Deus não é ouvido, o homem não é ouvido por Deus por causa do pecado. Muito bem.
E ali então, o que tirou o homem do repouso, o que tirou o homem do Shabá, o que tirou o homem da relação de descanso com Deus, foi o pecado. E a partir dali, nós vimos a história da humanidade sendo distanciados os homens do descanso do Senhor por causa do pecado. Nos dias do dilúvio, a contaminação do pecado chegou a tal ponto que Deus precisou levantar um homem, Noé. Não sei se você sabe, mas a palavra Noé significa descanso. Curioso isso, né? Ou seja, Lameque, o pai dele, colocou o nome dele e falou assim: dele virá o descanso do Senhor. Curioso nessa profecia. Ou seja, Noé resgataria o projeto do descanso, do Shabá de Deus aos homens. O pecado precisaria ser aniquilado para que o descanso pudesse ser retomado e a relação entre o homem e Deus pudesse ser restaurada. Bem, o dilúvio veio, as águas vieram, subiram, cresceram, acabou o dilúvio, a raça humana recomeçou e novamente o pecado manteve a distância, e uma grande distância entre o homem e Deus. Deus instituiu uma nação para que através dessa nação a ideia da relação com Deus fosse próxima, a nação de Israel. Colocou: se vocês forem meu povo, eu serei vosso Deus. Instituiu várias ordens, entre elas um dos mandamentos que é o Shabá, a guarda do Shabá, do sábado. E essa guarda do sábado, essa cerimônia própria para a nação de Israel, era para fazer didaticamente aquela nação entender que era preciso encontrar descanso no Senhor. No entanto, vieram e ficaram submersos ou envolvidos no legalismo, se distanciaram do Senhor, não entenderam o projeto do Senhor, foram desobedientes, rebeldes, e aí então, por causa da desobediência, jamais experimentaram o descanso que Deus lhes ensinava. E jamais entenderam, ou muitos deles nunca entenderam, a profecia que estava embutida no dia Shabá, que era para descansar e lembrar do descanso do Senhor. Finalmente os anos passaram e veio o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. E então ele veio a esse mundo para tentar resgatar a sua nação, para que voltasse a ter uma relação de descanso e refrigério com o Senhor. E ele se apresentou como sendo: eu sou o Senhor do sábado. Ele disse isso: eu sou o Senhor do sábado. Quando acusado de realizar certas tarefas aquele dia, não compreendeu, ele disse: eu sou o Senhor do sábado. Eu sou aquele que é o sábado, o Shabá, o descanso. Mas nós sabemos, como diz João, que veio para o que era seus, mas os seus não receberam. E jamais entenderam e nem receberam Jesus como Senhor, e nem como descanso, nem como Shabá. Ele ainda disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, meu fardo é suave, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Né? E ele então dizia, né, eu estou misturando as coisas, você vê que, né, as coisas eu estou misturando, estou precisando de descanso, estou precisando de um Shabá. Né? E aí o que acontece? De repente, aquele povo que estava diante do próprio Shabá não entendeu e não desfrutou daquele que seria o Senhor do sábado. Muito bem, aqui então no livro de Hebreus, capítulo 4, nós vemos o escritor, dado pelo Espírito Santo, resgatando esse assunto e dizendo: aquela nação, por desobediência, não entrou no repouso, não entrou no descanso, não experimentou o catapausas, não vivenciou o Shabá. Por quê? Porque foram desobedientes. Então, diante desse texto, eu quero lançar aqui para você e para mim dois desafios diante de todo esse cenário do passado e do que a palavra nos coloca, que saímos aqui desafiados para duas reflexões. A primeira delas é que, diante da proposta do repouso do Senhor, como foi lá atrás, desde o início da história, e como ainda é hoje, que de fato entremos no repouso de Deus. Assim diz aqui, olha, nos primeiros versículos, assim, verso 1: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. E aí diz: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Muito bem, primeiro grande desafio é que entremos no repouso. Mas como se entra no repouso? Aqui o versículo está dizendo que aqueles que não entraram no repouso
significa descanso. Aqueles que não entraram no repouso foram porque foram desobedientes. Assim diz o texto. Foram desobedientes e não entraram no repouso. E vem uma outra palavra aqui no verso 2, que diz que essa desobediência, né, diz assim, olha, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Afinal de contas, o que o escritor e a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Muito bem, entrar no repouso é, pela fé, receber Jesus como Senhor, Salvador de nossas vidas. Não existe uma maneira de descansar e repousar na nossa relação com Deus se não recebermos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Agora, Paulo dizia que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. A única maneira de resolvermos o nosso repouso com Deus é retirando o pecado. Aqui está Deus, aqui está o homem, e no meio está o pecado. Se eu quero juntar essas duas partes, eu tenho que tirar aquilo que está no meio, atrapalhando o pecado. Muito bem, o pecado interfere e impede que os homens se aproximem do Senhor. E não é à toa que nós vivemos uma sociedade tão distorcida e tão cheia de problemas. Nós vemos uma sociedade cada dia mais degradada, mais distante, mais amoral, mais perversa. Vemos um período em que a sociedade está um caos. O senhor olha lá fora, em qualquer realidade, em qualquer cidade, as menores, as maiores, o conceito de família, o conceito de Estado, o conceito de moral, o conceito de vida comum, está tudo destruído. Mas o que é isso? É um pecado sobre o pecado. É o homem se distanciando do Senhor. Hoje de manhã a gente falava sobre por que as pessoas vivem uma vida tão imoral hoje em dia. Porque a imoralidade cresce assustadoramente nos meios de comunicação, nas redes sociais, nas mídias. Por que as pessoas estão tão, vamos dizer assim, envenenadas com tamanha imoralidade? Romanos 1 diz, porque viraram as costas para o Senhor e agora, coração vazio, vão se encher de imoralidade. E esse é o texto, deixaram o Criador e amaram a criatura. E hoje nós temos um mundo que virou as costas para o Senhor e está imerso no pecado. Irmãos, alguns acreditam que a nossa sociedade será transformada com mais cestas básicas. Alguns acreditam que a nossa sociedade será transformada com mais educação. Outros acreditam que a redistribuição de renda irá melhorar a sociedade. É mentira. Não é verdade. Eu não estou aqui dizendo, nem contra que as pessoas estudem, não estou contra a oportunidade de educação. Muito pelo contrário, a gente, quando pode, faz algumas cestas básicas, naquilo que é possível, a gente contribui. Não estou contra obras sociais, não estou contra nada disso. O problema é quando alguns acreditam que essas obras sociais, ou essas ações sociais, vão mudar o mundo. Não vão mudar, sabe por quê? Você vê gente rica cometendo grandes crimes por aí, né? Nós temos os crimes do colarinho branco, que são os piores que acontecem em nossos dias. Não é o excesso de riqueza, não é a falta de pobreza, não é a muita educação que transforma as pessoas. Só tem um jeito, o problema é o pecado. Enquanto o pecado prevalece na humanidade, nós teremos um período em que a raça humana se destrói. Cada dia mais distante do Senhor, mais imersa no pecado, e não é à toa que temos tantas pessoas ao nosso redor depressivas. Já viu quanta gente é depressiva? Tem um monte de gente aí procurando psicólogo, psiquiatra, nada contra os profissionais nessa área, né? Vou deixar claro aqui, né? Nada contra isso, mas esse afã de fazer análise clínica, e as pessoas pedindo ajuda, é porque as pessoas estão com o coração distante do Senhor. Bem, como poder ter descanso? Como poder ter refrigério? Como alcançar esse repouso necessário, essa paz no coração que todos nós precisamos? Pela fé no Senhor Jesus. O que parece óbvio para nós, talvez para você e para mim, parece distante e incompreendido pelo mundo. Irmãos, sem Cristo ninguém encontrará descanso. Jesus disse: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e quem o aliviaria? Ele. É Ele quem pode aliviar. Não há outra forma de descansarmos, de repousarmos, de experimentarmos o repouso do Senhor, se nós não estivermos diante dele e recebemos Jesus como Senhor de nossas vidas. Tudo começa entrando no repouso. E entrar no repouso significa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Como se faz isso?
Muito bem. A gente às vezes fala no público que é preciso pela fé receber Jesus, que é preciso, né, ter Jesus, é preciso ser salvo. A gente às vezes usa uma linguagem que parece estranha, parece comum para todos nós, mas desdobrando isso, o que significa pela fé receber Jesus e tal. Até porque se você perguntar por aí, muita gente vai dizer assim, não, eu creio em Deus. Não, eu aceito Jesus todo dia, inclusive. Mas já viu isso? Tem gente que fala que aceita Jesus todo dia. Tem gente que ora mais do que muito pastor e muita gente por aí e acha que é tudo bem. Mas irmãos, não é nada disso. Na verdade, não é uma prática religiosa, não é passar a ter uma prática de religiosismo dentro de uma igreja, nem começar então a ajoelhar muitas vezes ao dia, não. Mas receber o Senhor Jesus, primeiro precisa passar por uma compreensão clara. Primeiramente, Deus santo e puro e odeia o pecado, mas ama o pecador. O outro aspecto é que você e eu somos impuros, pecadores, e muitas vezes, cada dia mais, amamos mais o pecado e a sujeira e ficamos longe do Senhor. Assim é o retrato do mundo. Um Deus puro e santo e um homem cheio de pecado, distante do Senhor e não querendo se aproximar do Senhor, porque o pecado envergonha o homem. Quando nós estamos sujos, nós não queremos aparecer numa festa, porque a sujeira se expõe. Quando nós somos sujos, não queremos chegar perto do Senhor e nem da casa do Senhor. O que é entrar no repouso? É então mesmo sujo, contaminado pelo pecado, dar o passo e dizer, Senhor, o Senhor é puro, o Senhor é o Deus Santo, e eu, pecador, que não mereço nada. Agora estamos aqui para resolver o assunto. Como se resolve esse assunto? Em primeiro lugar, eu preciso acreditar e crer que o nosso Senhor Jesus veio um dia, há quase 2000 anos, e o seu projeto foi fazer o quê? Viver uma boa vida nesse mundo? Não. Ele veio para aquilo que nós sabemos, quando ele disse Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, naquele momento em que ele estava na cruz, o Senhor Deus jogou sobre Cristo todos os nossos pecados, e ali todo o julgamento de todos os pecados nossos foram lançados sobre o Senhor Jesus, para que ele morresse nos nossos pecados, e ao ressuscitar, ele pudesse dizer, agora eu venci os pecados, agora eu posso dizer a você, se você me aceitar, eu te dou a porção do perdão do seu pecado. O que é receber Jesus pela fé? É crer que eu sou um pecador e não mereço nada, mas crer que Jesus, na cruz do Calvário, pelo seu sangue, morreu por mim e pagou todos os meus pecados. Lembra aqueles que me separam do Senhor? Foram pagos lá na cruz. O que é receber pela fé Jesus? É dizer, Senhor, vamos conversar? Sério agora, uma vez só. Senhor, eu sou um pecador. Eu sei que eu estou condenado à morte eterna por causa dos meus pecados. A culpa é minha. Mas eu creio que o Senhor veio, Jesus morreu na cruz, pagou por todos os meus pecados e está me oferecendo o perdão. Eu quero minha parte, eu aceito. Senhor, perdoa os meus pecados aqui. Aplica essa obra no meu coração. Perdoa, lava o meu coração. Perdoa-me, purifica-me. E agora é o seguinte, até agora eu governei mal a minha vida. Agora o Senhor é quem é o meu dono. O Senhor é que vai me governar. Eu sou o teu. Eu me entrego para o Senhor. Agora eu sou teu, eu me entrego para o Senhor. Salva. Muito bem. Quando alguém, pela fé, crendo que isso é possível, então fala com o Senhor uma vez, uma só vez. E então reconhece Jesus pela fé como seu Senhor e Salvador. E então recebe dele o perdão dos pecados e o convida para ser o Senhor do seu coração. Salva-me, seja meu Senhor. Ali, pela fé, entramos no repouso. Isso é entrar no repouso. É receber Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Muito bem. Muita gente já ouviu essa história, certo? Mas muita gente ouviu por aqui e saiu por aqui. Assim diz o texto lá, ó. Se você olhar lá em Hebreus, capítulo 4, diz assim, ó. Verso 1. Temamos, pois, que porventura deixar a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós ficaram para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Na verdade, a pregação de salvação
é eficientíssima. Muita gente já ouviu, mas entre ouvir e entrar no repouso, o passo é a fé. Eu creio. Tem muita gente que não crê, que já ouviu, já sabe repetir, mas jamais deu pela fé o passo de entrar e receber Jesus e então desfrutar do repouso. Felizmente nós vemos um mundo que está diante do repouso, diante do descanso do Senhor e continua não envolvendo fé e mantendo-se desobediente. Eu não sei você, mas se você pretende ter uma vida próxima do Senhor e experimentar o descanso, é preciso que pela fé você dê o seu passo e convide Jesus para ser o Senhor e Salvador de sua vida. Quiçá, tomara eu, que todos aqui já tenham tomado essa decisão, e se não tomaram, fale conosco, fale com o pastor Tomé, e aí coloque o seu coração na presença do Senhor e dê o seu passo pela fé para que você possa entrar no repouso desse Shabat. A segunda coisa, e são apenas 2 pontos dessa mensagem de hoje, não é nenhum batista, né? Dizem que todo sermão batista tem que ter 3 pontos, hoje só tem 2, né? Afinal de contas, hoje é a minha última mensagem como pastor dessa igreja, né? De manhã eu apresentei a minha renúncia, hoje já não sou mais o pastor dessa igreja, né? Falo brincando, mas é sério, né? De manhã na Assembleia eu apresentei a minha renúncia, desde hoje eu não sou mais o pastor da igreja, o pastor Tomé, que é o pastor presidente, o pastor titular da igreja. Agora eu vou entrar no meu ano sabático. Sabático. Esse é um ano sabático. Vou ficar um ano de Shabat, descanso, né? Tá vendo? A mensagem não é à toa aqui hoje, né? O Shabat, né? Eu também vou ter um ano de Shabat, um ano de descanso. Então, esse é o pastor que pediu pregar hoje, beleza, estou aqui, né? Mas vou entrar no meu ano sabático, vou ficar um ano longe das programações da igreja, estou aqui, apoiando aquilo que é possível, mas os irmãos ficarão livres um pouco de mim, descansando da minha voz, né? Já tinha agora 2 vezes a minha voz, era pior ainda, não bastava uma, mas os irmãos vão descansar um pouquinho de mim por um período, né? O pastor também vai estar cuidando disso, e Deus abençoe. Mas eu vou entrar nesse ano sabático, né? O descanso, o repouso. Bem, mas exatamente nesse sentido, é essa a razão dessa mensagem. Entrar no repouso, primeiro, precisa, pela fé, receber Jesus como Salvador. E o segundo desafio que eu quero apresentar está aqui no capítulo 4, no versículo 16. Alguém pode ler, por favor, o verso 16? Hebreus 4, 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Bem, a primeira coisa que eu disse nessa mensagem, o primeiro ponto é o que mesmo? O primeiro ponto é preciso entrar no repouso, certo? Entrou, beleza, estou aqui dentro, pastor, e agora? Cheguei, né? Cheguei aqui dentro, legal o povo aqui, né? Todo mundo aqui no chavazão, todo mundo aqui, né? No descanso do Senhor, mas e agora? A questão é o seguinte, que muita gente entrou no repouso, mas, aí vem o segundo ponto, é preciso que desfrutemos do repouso. Felizmente, muita gente não desfruta deste repouso que o Senhor concede àqueles que um dia, pela fé, entraram no repouso do Senhor. E o verso 16 que nós vemos agora, diz aí o versículo assim: cheguemos, pois, com o quê? Confiança no trono. O Bruno Poisat tirou aqui, né? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vou contar 2 histórias. A primeira, as duas têm relação direta. A primeira é a Bíblia. Lá em Mateus 8, fala de um momento da história em que Jesus e seus discípulos estavam atravessando o mar da Galileia num barquinho. Todo mundo já sabe essa história. E aí, no meio do mar da Galileia, naquela noite atravessando o mar, e de repente surgiu uma tempestade. Agora, a tempestade estava à volta do barco, e o barco todo estava sendo atingido pela tempestade. Mas havia uma diferença. Num ponto do barco estava Jesus. E Jesus repousava, dormia, descansava. E a tempestade, e Jesus dormia. E os discípulos, apavorados, desesperados, está morrendo o último dia,
no mesmo barco, Jesus repousando e do outro lado, os descabelados, né? Os assustados, e a tempestade ao redor. Ao ponto que foram perturbar o mestre e falaram: peraí, o senhor vai ficar aí nesse repouso profundo, né? E a tempestade, né? E aí então Jesus se levanta e a gente sabe o que aconteceu depois. Ele diz: não tem mais, olhou para a tempestade, acalma a tempestade. E Deus, o Senhor Jesus só levantou do seu repouso e acalmou a tempestade, e os descabelados voltaram a se acalmar. Não estavam todos eles no mesmo barco? Não estavam todos eles afligidos pela mesma tempestade? Mas o que era diferente? Por que Jesus repousava? Será que eles estavam num sono tão profundo? E por que eles não repousavam? A segunda história, uma contagem não é bíblica, mas uma história do tipo do pastor Tomé, né? Essa história eu ouvi quando eu era criança. Diz a história que um cidadão foi fazer um tipo de um cruzeiro. Vou modernizar a história, porque hoje, né, ninguém fala pastor, era um cruzeiro, né? Foi naqueles cruzeiros fantásticos, né? Ele comprou o ingresso, né? Pagou em longas e suaves prestações e pôs tudo que ele tinha naquele cruzeiro. Tudo, o ticket era tudo que ele tinha, passagem. Botou tudo lá. Aí ele falou assim: e agora, né? Voltei lá, vou viajar, mas não tem dinheiro para nada lá dentro, para comer nada. Aí ele pegou, antes de entrar, né, fumou lá um dinheirinho, comprou uns pacotes de bolacha, né? Encheu a mala de bolacha, e aí, quando tocava o sinal, vai almoçar, já daí, entrava no prato de bolacha, e o pessoal ia comer, né? Aí acabava e eu saindo, né? Na outra hora, comia bolacha, o pessoal ia jantar. O pessoal ia para o café da manhã, comia com as bolachas, né? E ficou assim vários dias. Aí um dia o capitão percebeu que esse cidadão estava lá, fugia das refeições, né? Então o capitão preocupado, falou: estou preocupado com você, né? Você não está gostando da nossa comida, mas você tem um problema. Talvez na hora da refeição você foge. Eu disse: não, eu estou com vergonha de dizer, mas o que acontece é o seguinte: o dinheiro que eu tinha foi só o suficiente para comprar passagem. Eu não tinha dinheiro para comer. Mas isso aqui é tudo incluso, ou seja, tudo está incluso. Ou seja, quando você comprou passagem, está incluso a viagem, está incluso todas as refeições, todas as bebidas, tudo você pode desfrutar porque está tudo incluído. Ele já tinha viajado uma boa parte da viagem comendo bolacha e perdeu e deixou de desfrutar todas as delícias daquele cruzeiro fantástico. Quase chegando lá, ele percebeu que estava tudo incluído. Perdeu uma grande chance. A vida cristã é mais ou menos assim. Tem muita gente que não entendeu que está tudo incluso. Quando nós entramos no repouso do Senhor, está incluso não só a nossa entrada, não só a nossa passagem de entrada, mas está incluso também o cuidado do Senhor. Amém? Está incluso que Ele estará conosco em todas as circunstâncias. Está incluso nesse ticket da nossa viagem nesse mundo a proteção do Senhor, o cuidado dele pelas nossas vidas, o cuidado dele pelos nossos negócios, o cuidado dele pela nossa saúde, o cuidado dele pelas nossas familiares, o momento que ele estará conosco nas horas das tempestades. Tudo está incluso, mas muita gente não está desfrutando desse recurso. Sabe o quê? Falta ousadia. Falta essa disposição de se aproximar do Senhor e dizer: Senhor, agora é o tempo oportuno, eu preciso do Senhor. E o Senhor vai dizer assim: pode ficar tranquilo, já está incluso no pacote o meu cuidado por você. O que aqueles discípulos tinham esquecido é que estava ali o próprio Shabá em pessoa no barco, que estaria com eles trazendo descanso no meio da tempestade. E muitas vezes nós estamos no meio da tempestade, apavorados, descabelados, achamos que tudo é o fim, e Jesus do lado, ensinando-nos como devemos repousar. É óbvio que eu não estou aqui dizendo que devemos ser negligentes, devemos ser omissos. Não, o Senhor quer que nós nos esforcemos. Mas e a nossa confiança? E a nossa relação com o nosso Senhor? E a nossa dependência do Senhor? Sabe o que muitas vezes falta? O mesmo que impede alguns de entrar é o que impede alguns de desfrutar. Fé, fidelidade, confiança. Achamos que depende de nós e não que depende do Senhor. Irmãos, o repouso está do Senhor à disposição. Alguns não entram por desobediência e alguns não desfrutam porque estão distantes da proposta do Senhor. Que nessa noite não sejamos como aqueles discípulos, nem como aquele homem, mas sejamos prontos. Se você não entrou, entre no repouso do Senhor, é onde você vai encontrar descanso.
e acima de tudo aprenda a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem colocado à disposição dos seus filhos. Engraçado que o salmista fala que nunca viu, né, o justo sofrer ou passar fome ou necessidade, porque o Senhor, quando nós lançamos nosso cuidado a Ele, Ele cuida de nós. O Senhor nunca nos ampara, nunca nos abandona. Ele está sempre perto de nós, à nossa disposição, mas nós não desfrutamos do repouso do Senhor. Preferimos viver como o mundo, assustados, depressivos, né, impressionados com o poder dos problemas e pouco impressionados com o poder do nosso Deus. Desfrutemos do repouso que o Senhor tem nos dado. Shabbat, descanso. Descanse no Senhor, confie no Senhor, espere no Senhor, e Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que a Tua palavra seja de fato um encorajamento para as nossas vidas, para que o descanso venha do Senhor, que confiemos na intervenção do Senhor em nossa história. Sabemos que o Senhor não está de olhos fechados, nem vedados, nem impedido para agir em nosso favor, mas rogamos ao Senhor que o Senhor nos faça aprender a descansar no Senhor, a esperar no Senhor, a confiar na intervenção do Senhor em nossas vidas. Ó Deus, traga o seu amparo na hora que nós precisamos, mas ajuda-nos a confiar no Senhor, a buscar ao Senhor com ousadia quando nós precisamos de Ti. Eu sei que o Senhor promete estar conosco, a Tua palavra é clara quanto ao Teu cuidado por nós. Desperta-nos quanto àquilo que já está incluso na nossa viagem e ajuda-nos a olhar para o Senhor Jesus. Faça-nos repousar e descansar no Senhor. Tira de nosso coração toda ansiedade, todo temor, e que possa tudo ser depositado aos pés do Senhor. Que todos nós possamos de fato experimentar aquilo que aprendemos do Senhor desde o início da humanidade. Possamos aprender a descansar no Senhor. Que todos nós possa ser um tempo de Shabbat. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agradecemos então ao pastor Antônio por essa mensagem aos nossos corações. Mensagem essa que falou muito, né, aos nossos corações sobre Shabbat, descanso, repouso, para que nós possamos realmente encontrar ou desfrutar desse repouso que é Jesus em nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos louvar o nosso Deus através desse próximo cântico que fala uma grande verdade em nossas vidas, que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Jesus Cristo. Será que você
também celebrar a ceia, né? Hoje era dele a vez, né? Mas quando passou lá, tá bom, né? Já que é prévia do meu Shabá, né? Meu sabático, e é com prazer, é claro, que nós realizamos a ceia do Senhor. E aí então, nesse momento, quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Então, rapidamente, quero a sua atenção uns minutos mais, e aí nós estaremos indo para o encerramento desse culto. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz aqui o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Na verdade, a gente podia fazer isso de trás para frente. O corpo do Senhor. A ceia do Senhor é realizada no corpo do Senhor, ou seja, na igreja, onde estão reunidos os servos do Senhor, os salvos, os alcançados pela graça, ou seja, aqueles que entraram no descanso do Senhor. E o que é a ceia? A ceia é aquela instituição que o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, estabeleceu na noite que ele foi traído, como nós sabemos. Naquela noite que ele foi traído, ele reuniu os discípulos, preparou antes da celebração da Páscoa, naquele momento que a Páscoa ia ser celebrada, disse: agora eu vou deixar uma nova ordenança, que é a ceia do Senhor. E aí então utilizou os elementos como o pão sem fermento, que eram os pães ácidos utilizados na Páscoa, e o vinho, o suco também sem fermento. E colocando esses dois elementos, ele estabeleceu ali que aquilo que aconteceria com ele depois, na cruz, era representado por aqueles dois elementos. Ou seja, o pão partido representaria o corpo do Senhor Jesus. E o vinho, o suco de uva não fermentado também, o sangue do Senhor Jesus, sem pecado, derramado na cruz. E é isso que ele quis didaticamente ensinar aos discípulos antes da sua crucificação. E disse: olha, agora vocês vão celebrar isso até que eu volte, até que eu venha. Vocês vão celebrar a minha morte. Não entendiam isso. Mas Jesus morreria, logo depois, 3 dias depois, venceria a morte e traria a redenção a toda a humanidade. Portanto, a ordem da instituição da ceia, a ordenança da ceia do Senhor, ela deve ser realizada por aqueles que são discípulos do Senhor, e, portanto, entenderam e reconheceram Jesus como Senhor, e aquele corpo partido, o sangue derramado, se aplicou na minha vida, fui salvo e alcançado por isso. E agora eu celebro o que parecia estranho, morte, mas é porque a morte trouxe vitória, e o perdão do meu pecado, do seu pecado, e uma nova vida em Cristo. Então, celebrar a ceia é celebrar a vitória do Senhor Jesus na cruz. E ela deve ser celebrada, a ceia, até ele voltar. Ele não voltou ainda, estamos aqui, quase 2000 anos, e assim a nossa igreja tem estabelecido que a cada 2 meses, no primeiro domingo par, a gente celebra, o mês par, a gente celebra. Assim, hoje não é o primeiro domingo do mês par, é o segundo, porque no ano passado houve festividades na igreja, a gente pulou para hoje, mas em geral, o primeiro domingo do mês par, a gente celebra a ceia do Senhor, como faremos hoje. Muito bem, então quem deve participar da ceia do Senhor? Bom, primeiro, você tem que ser discípulo, parte do corpo do Senhor. Você tem que ter sido alcançado por aquilo que Cristo fez lá na cruz. Senão não tem sentido a ceia do Senhor. E aí você tem que fazer parte desse corpo para que isso tenha sentido, desse, como outra igreja, como essa, parte constituída. E assim participar da ceia é assim celebrar aquilo que Jesus fez por você. Então, nessa noite, ao celebrar a ceia, a gente costuma orientar as pessoas, como diz o texto: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim participe. Se você já é salvo no Senhor Jesus, legal, primeira pergunta: você já deu seu testemunho, tornou-se discípulo, batizado nas águas, dando seu testemunho de Deus salvo, servo do Senhor Jesus? Já se tornou parte dessa igreja ou de outra, talvez não é prática, e está em comunhão com Deus, a sua igreja? Você pode dizer sim a isso? Participe. Não podendo, faz o seguinte: daqui a 2 meses tem de novo, prepare-se, e será um prazer ajudar você a estar bom para a próxima.
Mas essa é a ordem do Senhor, não é minha, não é da igreja, está na Bíblia. E desobedecer isso é trazer iminente bênção, maldição. E nós queremos ser abençoados aqui. Então participe se está falando. Se não, fale com o pastor Tomé, né, o nosso querido pastor agora, procure, né, resolva todas as pendências, ajuste isso, esteja pronto para celebrar a ceia do Senhor daqui a 2 meses dessa. Bom? Então agora nós vamos celebrar a ceia. Mas antes de celebrar, eu quero convidar você a ter um momento de oração silenciosa. Aí, desanime o seu coração. Se tem alguma coisa que tem que resolver com Deus agora, resolva. Se há alguma coisa que você tem que tomar uma decisão, para quem sabe resolver depois, comece agora falando com Deus. Hoje dá um momento de oração e logo em seguida a gente continua. Senhor, tem misericórdia de nós, sonda os nossos corações e apresenta, Deus, a tua vontade sobre nossas vidas e ajuda-nos a viver e a celebrar a ser o Senhor para a tua honra e tua glória. Se há questões a serem resolvidas em qualquer dos corações, que haja hoje a decisão de realizá-las, de resolvê-las e assim estarem prontos para participarem na próxima oportunidade. Ajuda-nos nessa noite a celebrar a ceia, que possamos celebrar a morte do Senhor Jesus até que Ele venha, e assim estabelecer a comunhão do corpo do Senhor nessa igreja. Obrigado, Deus, por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou convidar o Roberto, o Alex, para me ajudar. Eles vão distribuir os cálices, né, e o pão. Se você for participar dessa sua, aí no seu lugar permaneça. Eles vão passar e cada um precisa. Se você for participar, pega o pão, pega o cálice, segure-os. Quando todos estiverem inteiro, aí eu vou dizer, agora vamos beber, agora vamos comer, e a gente segue juntos, tá bom? Enquanto nós vamos estar distribuindo, nós vamos cantar a música que vai ser apresentada aí. Pastor Tomé, por favor. Wow.
Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partido disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Senhor, te louvamos nesse momento, porque esse pão, pequeno pedaço de pão, em nossas mãos, sem fermento, representa o corpo do Senhor quebrado, quebrantado lá na cruz, sem pecado, morrendo a morte que era nossa, e ali dando a sua vida para que as nossas pudessem ser alcançadas. Ao celebrarmos a ceia e comemos esse pão, nós falamos da morte do Senhor Jesus e a anunciamos como vitoriosa, porque 3 dias depois o Senhor ressuscitou, vencendo a morte, e trouxe-nos vida e uma vida em abundante. Devemos celebrar até o dia do nosso encontro com o Senhor. Que assim seja em nossa igreja, e por isso nós te louvamos, pelo nome de nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Tomamos o pão. Diz o texto ainda, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebermos em memória de mim. E todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Senhor, ainda na tua presença, agora em nossas mãos o cálice, o suco de uva sem fermento, representando aqui o sangue do Senhor Jesus sem pecado, derramado naquela cruz, e posteriormente recolhido, gota após gota, levado ao santuário celestial, onde eternamente está lá exposta e posta a prova da redenção humana, em que através dele todos os nossos pecados foram perdoados, lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Ao celebrarmos a ceia, e ao celebrarmos aquele momento tão doloroso na vida humana do Senhor Jesus, nós celebramos que através daquelas dores nós fomos curados, do sofrimento dele nós somos aliviados, e da sua morte nós recebemos uma nova vida, e uma vida com o perdão pleno dos nossos pecados, e passamos a ser propriedades do Senhor, comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Ao bebermos esse cálice, anunciamos a morte do Senhor até que venha, e venha vitorioso para levar consigo os seus salvos. Obrigado, Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, nós celebramos a ceia. Amém. Levamos o cálice. Esse cálice é descartável. Depois você pode jogar no lixo, no corpo, no pão. Quero convidar todos a se colocar de pé agora. Eu peço que o pastor Tomé, que vem, o meu Alex, para orar, encerrando essa oração. Pai amado, muito obrigado por esta celebração magnífica, maravilhosa. E te agradecemos porque nós relembramos um acontecimento glorioso em que o Senhor fez por nós na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, derramou seu sangue para que pudéssemos usufruir da vida abundante. E hoje nós estamos aqui gratos a Ti, mas memorizando e lembrando deste acontecimento tão glorioso e tão precioso para nossas vidas. Eu te agradeço pela grandeza da Tua palavra perfeita, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós encerrarmos o nosso culto, passar alguns avisos para a nossa igreja. Lembrando sempre das nossas programações regulares, estamos aqui todos os domingos, primeira
primeiramente escola bíblica dominical a partir das 9h30 e também o culto de louvor e adoração ao nosso Deus a partir das 19 horas. Lembrando que nesse próximo final de semana nós vamos ganhar uma horinha aí, né, então só aviso aí para a nossa amada igreja. Então, no sábado, né, nós vamos atrasar uma hora o nosso relógio, vamos ganhar uma horinha aí. Então, só para avisar aí o pessoal, dia 16 de fevereiro acaba o horário de verão. Quer falar de novo, pastor? Quero. Então, eu estou animando o pessoal para ir no acampamento. Vai ser Morro Agudo, ali na região de Ribeirão Preto, para a família, tá bom? Alguém pode dizer, ele está fazendo comercial porque ele vai pregar, não é isso, tá? Porque eu estou achando assim muito importante para a nossa igreja, para a juventude. De repente alguém queira ir e levar nós alguém, só nos comunicar, a gente vai se preparando. Olha, pastor, eu posso levar 2 pessoas, 3, né? E a gente está se lutando para levar os adolescentes. Eu vou dizer por quê. Porque se formos de ônibus, a gente vai, tudo bem, mas vai sair mais ou menos para um adolescente, se ele for, além da inscrição, que é R$80, e as passagens de ônibus, vai estar em torno de R$350 cada um. Então sai um pouquinho caro. Indo com alguém, ameniza esse valor aí, tá bom? Então veja, se você está planejando aí, nos comunique para a gente começar a se preparar, tá bom? E eu estou aqui puxando a camisa de Alex para ver se ele resolve. Tá vendo? Ela se preparou até para dar um sim para ele, o cabelo dela, tá todo certo? Muito importante. Também eu quero lembrar, né? O pastor já mencionou aqui, repetido até várias vezes, que vai passar um ano de descanso, vai voltar, viu, pessoal? Aguardem, fevereiro de 2020. Nós vamos ter uma escola dominical, né? A partir então de março, depois do carnaval. É um estudo cronológico, certo? E está aí trabalhando com alguns conselheiros que estão nos ajudando a modernizar, a melhorar nosso ambiente aqui, certo? E vai ter um material, você vai ter um material em mão, ele vai custar R$6,60, bem baratinho, divide em 10 pagamentos, sem problema nenhum, cartão de crédito. E você vai ter um material para levar para casa, estudar, e conforme a gente vai comentando durante a semana, estamos preparando aí um ambiente também para a nossa comunicação com você durante a semana. Então aproveite, certo? E até então, até março, a gente vai tentar continuar o que o pastor tem falado aqui, né, na escola dominical, assim quase encerrando um pouco que ele tem trabalhado com você na EBD, que eu tenho certeza tem sido muito bom. Amém? Então, aproveitem, caprichem, lutem, porque nós estamos aqui. Deixa eu só falar para os amados, a palavra de Deus, ela continua soberana sobre nossas vidas, e o pastor tem falado, não estamos aqui desprezando nenhum profissional. Nós temos bons psicólogos, temos bons psiquiatras, psicanalistas que trabalham na sua área, isso é importante na nossa sociedade, bons sociólogos, tá bom? Para te ajudar a olhar a sociedade através da ciência, mas a palavra, ela continua soberana, é a única que muda o nosso ser, que transforma a nossa vida. Mas para isso é preciso deixar ela tratar a nossa vida, tá? E às vezes o tratamento ele demora, entenderam? Não é só um aconselhamento no dia, estou transformado livre para voar, não é? Toma Red Bull e cria asas, não é isso, tá? Às vezes o tratamento ele demora um pouquinho, por isso a palavra que o pastor vem falando aqui, repetindo, é importante para tratar do nosso ser, do nosso coração, e muda, sabe? Eu pude ver pessoas que foram tratadas hoje livres, algum problema que você sofre aí, a Bíblia ela pode tratar, mas precisa de um acompanhamento, oração, algumas disciplinas que você talvez nem imaginaria vai te ajudar muito nessa área, tá? O casal está enfrentando uma luta, às vezes ele chega no pastor só para dizer, pastor Antônio, estou me separando, não deu certo, acabou o amor, não é? Olha, que tal tratar antes disso aí, de acordo com a Bíblia? Então veja a importância de uma EBD, de um aconselhamento bíblico. Eu tenho certeza que a gente vai ver
grandes maravilhas e milagres de Deus na nossa vida, tá? Então não esqueça, nosso CBD, e não esqueça do acampamento. Fala com a gente, vamos tentar levar uma equipe aí e fazer este ambiente agradável e transformador para a nossa gente. Tá bom? Aproveita e vamos colocar Isso. Vamos nos colocar em pé. Vamos nos colocar em pé então. Então estou aí pegando um pé das pedagogas aí, temos na igreja, Sueli, Damares, né? Tem pedagoga aí, tá tranquilo aí, só passeando para todo lado. Vamos botar para trabalhar aqui, para dar novas ideias para o nosso ambiente educativo aqui na nossa igreja. Certo? Pai amado, muito obrigado pela palavra que ouvimos. Que ela venha de maneira muito especial trabalhar na nossa vida. Mostrar o horizonte amplo, quais as decisões, as mudanças na nossa vida que devem acontecer conforme a Tua perfeita vontade. Venhamos refletir sobre o que foi falado hoje, a importância da Bíblia, do Senhor, nas nossas decisões, nas nossas opiniões, e que venhamos ter uma vida abundante, vitoriosa, dia após dia. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui hoje, louvando o Teu santo nome. Obrigado pela música que cantamos, te adorando, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E por celebrar a ceia desta noite, a importância, o valor que ela representa para nós, quando nós conhecemos Jesus como Salvador. Muito obrigado, Deus, por essa bênção que veio do Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão perfeita do Espírito Santo venha nos ajudar e nos abençoar a cada dia, agora e para todos sempre. Amém. Pode se assentar.